Bom dia! Aqui nós estamos para ouvir a voz de Deus e aqui Deus irá falar aos nossos corações. Pai, no nome de Jesus, abra o nosso entendimento, Senhor. Precisamos te ouvir e ainda mais, precisamos entender o que o Senhor quer de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos iniciar a nossa leitura aqui no livro de Lucas. Aqui no livro de Lucas, no capítulo 22, o versículo é o 50 e o 51. Aqui nós acompanhamos, a finalização, vamos dizer assim, da passagem de Cristo por esse mundo. No versículo 22, relata a traição de Judas, como foi. E aqui, no versículo 50, nós vamos ver algumas atitudes que muitas vezes nós temos, que devemos pedir para Deus, para nos moldar, para nos mudar, para nos ajudar. E aqui inicia assim. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse: Deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Aqui, após todo aquele movimento que aconteceu de Judas chegar com os guardas para prender Jesus, aqueles discípulos que ali estavam com Jesus, com certeza ficaram tristes, magoados, bravos, Vários sentimentos surgiram ali naquele momento, naquela ocasião, vamos dizer assim, porque há certas ocasiões que nos deixa triste, há certas ocasiões que nos deixa bravo, há certas ocasiões que nos deixam irados. A palavra de Deus diz que nós não podemos dormir irado, porque se dormirmos irado, isso se torna um pecado. Então é por isso que nessa manhã Deus ele quer nos ensinar acerca de alguns sentimentos que podem entrar no nosso coração em algum momento, em alguma dada circunstância. Aqui, esse homem, que o texto se refere, é Pedro. Pedro era um pescador. Pedro, ele ficou muito irado, com todo aquele contexto que estava acontecendo naquele momento. E aí Pedro, ele não queria que acontecesse, a prisão de Jesus. Pedro, ele não se conformava, ele não entendia muitas coisas. Afinal de contas, ele era um discípulo, ele ainda estava aprendendo com Jesus o que teria que se fazer, o que teria que fazer, como se comportar em certas situações. E ali, Pedro, ele expressa o que está dentro dele. Naquele momento, Pedro ainda tinha uma reação, natural a qual ele tinha antes de andar com Jesus, que era resolver as coisas no braço, que era resolver as coisas na espada. Por isso o texto relata, vamos ler novamente. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. E, respondendo, Jesus disse:
deixai-o, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Entenda que quando a gente lê o texto que ele diz, né, que um deles feriu o soldado, né? Podemos perceber que esse soldado é o soldado que vem para pegar Jesus. E Pedro pega a espada e passa a espada na orelha do soldado. E aí, ao lermos o texto, porque Jesus ele brada, basta. Jesus ele diz, deixai-o. Ou seja, pare com isso. Então podemos entender que além de cortar a orelha do soldado, Pedro fez mais alguma coisa que não foi relatado. Pode ser que ele o bateu, o segurou. Aqui não está sendo relatado. Mas Jesus fala para ele, deixa-o. Não faça isso. Pare. Entenda? E aí depois, Jesus toca na orelha daquele soldado e Jesus cura. Ou seja, se arrancou, Jesus coloca ela no lugar. Quando nós fazemos uma oração a Deus e falamos para Ele como é o nosso nervo, a nossa situação interna, nossa mente, nossa memória, nossas imaginações, quando nós falamos para Deus como é e nós pedimos para Deus com as nossas palavras, chega, eu não quero mais ser assim. Jesus, eu aceitei o Senhor para que haja uma mudança na minha vida. O Senhor me ajuda? O Senhor me ajuda a ser uma pessoa diferente? O Senhor me ajuda porque eu não estou conseguindo sozinho, sozinha. Porque muitas vezes a gente é acometido por alguns momentos que se torna propício à ira, à contenda. Muitas vezes o momento nos torna ao nosso velho eu. E se o nosso velho eu não agradava a Deus, o nosso velho eu não pode ressuscitar novamente. Aqui, o velho eu de Pedro, ele veio à tona. E ali Jesus diz para ele, basta. Em outras palavras, a partir do momento que você me aceitou como seu único e suficiente Salvador, você não pode ter as mesmas atitudes. Você não pode reagir como você reagia antes. Aqui, no livro de Lucas, o relato é que a orelha do soldado foi cortada. Mas quando lemos lá em Mateus 26, lá diz que ela foi, aqui diz que ela foi cortada e lá em Mateus diz que ela foi ferida. Independente de ser cortado ou ferido, nós não podemos voltar à velha criatura. Todos nós temos uma velha criatura que nós a sepultamos, que nós a enterramos para obedecer a Deus, para fazer a vontade de Deus, nós enterramos a velha criatura. Jesus, por obediência, veio até a terra para que se cumprisse o plano de Deus para a vida dele. E ele sabia qual era o plano que Deus tinha para ele, porque ele era o próprio Deus. Nós não sabemos o plano que Deus tem para nós.
E nem precisamos saber. Que graça teria viver sabendo o que iria acontecer? Iria ser muito chato a nossa vida. Mas quando Deus ele diz para a gente que é somente para a gente crermos nele, é porque ele sabe que o plano dele é melhor do que os nossos. E se ele está nos chamando para fazer parte dos 12, é porque ele viu potencial em nós. Se ele está nos chamando para fazer parte dos discípulos dele, é porque ele quer mudar algo em nós. Se ele está nos chamando, é porque ele está vendo que haverá circunstâncias que nós iremos ser feridos, que nós iremos ser cortados, mas precisamos crer. Deus está conosco o tempo inteiro. Ele é aquele que, se preciso for, aquilo que está cortado, Ele coloca no lugar. Ele cura. Ele restabelece aquilo que Ele vê que será bom no plano que Ele tem para nós. Por que Ele faz isso? Que há muitas coisas que nós temos, que nós somos, que na verdade Deus quer usar, mas primeiro Ele vai transformar, porque da maneira que está, não é a maneira que tem que permanecer. Então, a cada dia, Deus ele vai fazendo a limpeza, a purificação do nosso corpo, da nossa alma, do nosso entendimento, de todo o nosso ser. Podemos notar que a cada dia melhora algo na nossa vida. Podemos entender que todos os dias precisamos pedir para que Deus nos perdoe os nossos erros, porque mesmo inconsciente nós pecamos, nós erramos. Muitas vezes nós não se iramos como Pedro, nós não cortamos a orelha de um soldado, mas ficamos tristes, ficamos magoados, chateados com alguma situação. E isso é um momento propício para que o inimigo entre no nosso coração. Nós não podemos permitir. Precisamos nos levantar e entender. Entender que se aconteceu tantas coisas ruins com Jesus, o que nos faz pensar que não irá acontecer conosco? Olha o que diz aqui no livro de João, no capítulo 18, o versículo é o 11. Jesus diz assim: mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Senhor me deu? Pedro, não faça isso. Que agitação é essa? Por que está ferindo esse soldado? Pedro, por que você cortou a orelha dele? Por acaso o plano de Deus não irá se cumprir na minha vida? Por acaso o plano de Deus ele não irá se cumprir na sua vida? Por acaso nós seremos aquele que irá adulterar o plano de Deus? Porque adulterar não é só roubar, não é só matar, não é só trair. Adulterar é mudar a cena, o cenário de alguma coisa. Se Deus escreveu que teria que ser daquela maneira, quem somos nós para adulterar isso? Quem somos nós para querer colocar o nosso dedinho imperfeito em algo que é perfeito? Tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é lindo. Precisamos entender. O plano de Deus é lindo e perfeito. E tudo que tinha e que tem que acontecer na nossa vida, que não é bom aos nossos olhos, precisamos de olhar e dizer como Jesus disse: não beberei eu o cálice que o Pai me deu?
Se eu tenho que passar por uma situação constrangedora, ruim, difícil, por acaso eu não vou passar? Por causa de um capricho meu? Não. Tem que se cumprir tudo conforme Deus colocou no plano dele para mim. E pode ter certeza que o vale, o deserto, é para crescermos na presença de Deus. Todo deserto, todo vale, toda dificuldade, todo momento, né, propício para que iremos, que pequemos, é uma prova para que a nossa fé seja exercitada, acrescida a cada dia mais. Nós precisamos entender isso. Nem todo mal foi o inimigo que mandou. Nem tudo aquilo que é ruim, que nós vemos como ruim, o inimigo tem parte nisso. Precisamos entender que tem coisas que é para nos transformar totalmente. Que o Espírito Santo fale mais ao teu coração, Pai. Eu agradeço ao Senhor. Agradeço ao Senhor, Pai, por esclarecer, por abrir o meu entendimento. Agradeço ao Senhor pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Deus. Obrigado por nos ensinar que há momentos tão difíceis, há momentos em que iremos nos irar, mas precisamos permanecer firmes e não pecar. Oh Deus, glórias nós te damos, Senhor, porque a transformação do Senhor é diária, constante na nossa vida. E nós te agradecemos de todo o nosso coração, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.